primeiro momento é normal, né? O anormal é quando você já é detentor de mandato, porque você já é um agente público. Agora, antes de continuar, boa noite. Boa noite, Cícero. Boa noite, Arnaldo Buiú. Boa noite, Samuel Costa. Boa noite, Zezinho. Boa noite, a minha querida Aline, que nos prestigia aí. Doutora Aline, grande médica daqui de Rondônia, que está nos prestigiando aqui no estúdio. E especialmente o nosso telespectador, que fielmente nos dá a graça da sua audiência. E é isso, Cícero. Eu acho que um agente público, principalmente quando você fala em lisura, em transparência, essas reuniões aí, da mesma forma como eu sou veementemente contra essas aprovações na calada da noite, essas reuniões, essas pautas que são feitas de portas fechadas, sem o acesso ao público, eu sou completamente contra. Eu acho que quando você é detentor de um mandato eletivo, você tem que ter a convicção de que, a partir daquele momento, você é um agente público. Você está a serviço da população. Então, quando você tem esses encontros na surdina, de uma forma muito misteriosa, que não tem nada a ver com a função, com a liturgia do cargo, porque se for dessa forma, você vai encontrar ou na Câmara Federal, que é o lugar apropriado para você ter uma conversa com o presidente, ou o próprio presidente lá no Palácio da Alvorada. Mas isso em locais públicos, com a presença de imprensa, e que isso seja dado, atos que seja dado publicidade, que a população tenha conhecimento do que está se tratando. Até porque um presidente da República e o presidente da Câmara Federal, ele vai tratar de assuntos que diz respeito ao interesse da população. Então eu sou completamente contra. Eu acho que esses assuntos não podem ser tratados entre quatro paredes, sem a presença da imprensa, sem transparência, sem lisura, porque isso denota uma coisa ruim, né? A gente viu aí que no passado esses encontros eram comuns e a gente via aí entrega de dinheiros, entrega de propinas, esquema de corrupção. Então, até para um governo que já está manchado, que já está maculado por essa prática, eu acho que não deveria repetir. Deve mudar o discurso, deve mudar a forma e consertar os erros do passado e mostrar que nesse terceiro mandato ele vem para fazer diferente. Não está acontecendo. As mesmas práticas reiteradamente têm sido feitas nesse governo. Então, para quem esperava mudança, para quem esperava uma postura completamente diferente, a gente não está vendo. A gente está vendo uma postura que era praticada no passado, a gente está vendo aí um governo ineficiente, um governo que não traz boas pautas para a nação. Pelo contrário, a gente vai ver mais adiante com as pautas aí, bombas na questão do arcabouço fiscal, e que esse governo tem sido um retrocesso. Vou mostrar claramente, no momento mais oportuno, daqui a pouco, o porquê que esse governo está sendo um grande retrocesso para a nação. Muito bem. Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário. Boa noite os meus velhinhos, boa noite toda a cidade de Porto Velho, boa noite Zezinho, boa noite Cícero, boa noite doutor Ricardo, boa noite Samuel, boa noite Cícero. Prazer, doutora Aline, né? A gente tem que falar isso na presença da senhora, hoje está linda, maravilhosa. Se a imprensa, para respeitar o doutor Ricardo, deveria voltar à Câmara ali e mostrar a belíssima esposa que ele tem e competente. Parabéns, doutora Aline. Boa noite, técnica. É um prazer a senhora estar aqui brilhantando o nosso. Apesar de que, quando eu for referir aquilo que eles falaram, a senhora não vai gostar muito, não, porque o amor fala mais alto que a questão do marido. Eu vejo o seguinte. Eu fechei, quando os comentários que aqui estavam, eu fechei os olhos para não fechar os ouvidos. É uma questão de lógica. Mas me passa pela cabeça, e minha cabeça é uma caixinha de armazenamento temporário, eu não sei se é reflexo do Covid ou é a proximidade do Alzheimer. Então, as coisas que falam, você tem que ter uma percepção e segurar alguns tópicos para que eles não fujam do seu pensamento. Eu lamento quando o doutor Ricardo falou em práticas reiteradas. Quando ele falou em práticas reiteradas, eu lembrei que o Lira ascendeu
essa condição de baixo clero para o alto clero no governo Bolsonaro, com a campanha do governo Bolsonaro para colocá-lo à presidência da Câmara. Eu me lembro também que no governo dele tinha um negócio chamado emendão secretão, debatido várias vezes, por mim não, porque eu sou a favor de emenda, desde que ela tenha a sua destinação, se saiba a origem para onde ela venha, né? Desculpa, uma prova tanto é disso que todas as nossas passarelas aí estão saindo. A deputada Mariana liberou a segunda Buiú, parcela. vamos ao tema, as escondidas. A deputada Mariana liberou a segunda parcela aí da parte do governo federal, que metade é prefeitura, recurso próprio, metade é governo federal. Ela liberou agora, através do seu irmão Maurício Carvalho, a segunda parcela já da nossa rodoviária, que está aí na toque de caixa. Isso é muito importante. Com relação à questão de escondidas, isso, aquilo, outro, eu acho que político ele não tem que ir para um estádio de futebol para discutir os problemas do país. E eu também acho que é uma agenda de um governo, né? Ela deve ser tão extensa, que muitas das vezes alguns assuntos têm que ser tratados muito rápido e você tem que receber o indivíduo para poder contemplar o seu povo, certo? Não importa a hora. É tipo uma doença. Então você apoia as reuniões secretas do governo com o presidente você apoia? Quando você adoece, você tem que ir para uma UPA de urgência. Quando você tem que tratar um assunto de urgência concernente à relação do povo, você tem que correr na casa do presidente. Seria utópico, né, e de muito burrice imaginar que o presidente iria na casa do Lira ou então chamar o Lira para o meio de uma praça pública, sentar num banquinho e os dois ficar discutindo o problema do povo. Então, isso não passa pela minha cabeça. Aquilo que foi tratado, com certeza, foi questões de ordem institucional. E se não foi, foi por intermédio de ser algo institucional. Prova tanto é, doutor, eu sinto lhe dizer que o senhor com o arcabouço fiscal já foi aprovado e vai ser agora e a transparência, só precisa sancionar. E a transparência? Só precisa. Transparência tem papel higiênico que o senhor leva lá para o banheiro e quando ele molha, você enxerga do outro lado. Isso é uma TV aberta, então, você leva na brincadeira. Não, mano. Para. Então, o detalhe é o senhor, falaram um monte de bobagem. Aquilo que o governo queria, ele está conseguindo. E um detalhe, eu quero parabenizar o nosso médico, deputado federal, o Toquinha, doutor Fernando Márcio, por ter sido mais um, ele e a deputada Cristiane Lopes, a vir para o colinho do papai. Parabéns para os senhores terem votado no arcabouço fiscal.